Bom dia a todos. Nós vamos começar a sessão. Meu nome é Joaquim Andrade, e eu estou coordenando, moderando uma sessão em homenagem à Conceição, à professora Maria da Conceição, e os participantes dessa mesa redonda são a Ildete, o Franklin Serrano e o Ricardo Belchovski. Eu queria começar introduzindo alguns pontos, bem rapidamente. Então, o primeiro seria, digamos, um pequeno histórico da Conceição, que ela estudou matemática em 1953, em Portugal, migrou para o Brasil em 54, estudou economia na Universidade do Brasil, que é a precursora do UFRJ, em 1957, avançou seus estudos no programa de pós-graduação CEPAL-BNDES, no Chile, em 1971, onde participou do Centro de Desenvolvimento Econômico. A visão metodológica adotada é uma visão estruturalista que ela aprendeu da CEPAL. É importante lembrar que esse veio metodológico ele é alguma coisa extremamente importante, não só para a Conceição, para todos os intelectuais e economistas da época, e era o veio também do Celso Furtado, e é interessante como isso foi importante para os estudantes nessa época, né? Mesmo essa visão metodológica, embora não tenha sido totalmente esclarecida para os estudantes, ela contaminava e era alguma coisa extremamente importante para pautar a pesquisa e a discussão em economia. Não está aparecendo Tomás Piketty, que não tem nada a ver com o Tomás Piketty. Então, as principais questões que a Maria da Conceição se concentrou nesses 40 anos foram questões, 50 anos, foram questões da economia brasileira que permearam todo esse período, né? Começar pela dinâmica da substituição de importações, e em seguida, a controvérsia da distribuição de renda, onde ela deu uma grande contribuição. Então, esses dois pontos, dinâmica da substituição de importações e a controvérsia da distribuição de renda, me parece que são dois pontos fundamentais e que provavelmente a gente vai discutir aqui. A questão do bolo, né? Vamos esperar o crescimento do bolo primeiro para depois distribuir. Essa é uma questão fundamental para a Conceição, vocês vão ver no clipe, isso é muito importante. A questão, a importância da discussão que ela tem, ela e o Serra tiveram sobre a concentração de renda, foi muito grande e se contrapõe um pouco ao próprio Celso Furtado. A questão da concentração de renda como uma forma funcional, uma forma de permitir que o bolo, que a distribuição de renda fosse, que se criasse uma espécie de classe média e que isso permitiria sair da estagnação apontada por Celso Furtado como sendo consequência da distribuição de renda muito concentrada. Então, a Conceição e o Serra tiveram essa ideia de mostrar que a distribuição eventualmente poderia ser funcional, uma pequena concentração poderia ser funcional desde que os lucros fossem distribuídos, né? Isso justificaria a saída da estagnação. Então, essa relação entre crescimento concentrador, naquele momento, podia alavancar o próprio crescimento
E a concentração de renda poderia alavancar o próprio crescimento, ou manter o próprio crescimento. Finalmente, eu queria só ressaltar que a Conceição ela tem que ser vista como a eterna guerreira, né? E como diz Ariano Suassuna, você começa a morrer quando começa a concordar. Então, a Conceição, usando esse critério, ela não vai morrer nunca, né? A Conceição participou ativamente do processo de desenvolvimento brasileiro, com todas as suas mazelas e contradições, do ponto de vista teórico, discordando sempre com o status quo, buscando explicações alternativas e nunca se deixando dominar pelos modelos axiomáticos da teoria econômica. Nesse sentido, ela se mantém sempre viva. Então, na sequência, eu imagino que a Ildete teria primeiro a apresentar, o Ricardo o segundo e o Franklin o terceiro. O que vocês acham? Podemos fazer assim? E vocês teriam uma espécie de 20 minutos para cada um, 25 minutos para cada um, tá? Eu acho que dá tempo suficiente. Tá bom? Bom, agradeço a participação de vocês terem aceito essa incumbência, que é muito prazerosa e honrosa. Obrigado. Então, Ildete, sinta-se à vontade. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço muito esse convite. Eu não fui uma aluna da Conceição. Eu fui ao longo de 40 anos militante com Conceição da democracia e da luta pela igualdade. Então, o meu olhar é um olhar primeiro de uma militante feminista, né? Porque a economia das ciências sociais foi sempre a mais colocou entraves na participação das mulheres. Como a economia é a ciência do poder, então, na sociedade capitalista, ela foi sempre muito impermeável. Mas isso a gente deixa numa chave para fechar a discussão. Preciso olhar a Conceição sempre como eu sou uma professora. A Conceição foi professora a vida inteira. Ela, como o Joaquim já chamou a atenção, ela se formou em matemática em Portugal e o seu marido foi engenheiro. Eles migraram para o Brasil, quer dizer, o pai da Conceição já estava estabelecendo-se aqui no Brasil como um empresário, e o Brasil era um destino natural, embora Conceição tivesse um problema com Pedro, seu primeiro marido, um problema político. Quer dizer, então, a Conceição se diploma em Portugal e veio ao Brasil fugindo do regime salazarista, né? Então, Conceição já chega aqui com 23 anos, ia fazer 24 em abril, ela chegou em fevereiro do Carnaval, e o Carnaval carioca aí encantou, né? Então, isso já apareceu nos filmes e tal. Então, mas entender que Conceição via para dar aula, o plano dela era ser professora de matemática no Brasil. Portanto, ao longo de toda a sua vida, a Conceição foi uma incentivadora e participante do ensino de economia no Brasil e no Chile, no México. A Conceição passou toda a sua vida profissional ministrando aulas, tá? Portanto, quer dizer, a ciência econômica, o ensino de economia tem uma participação enorme da Conceição na formatação e no desenho do ensino de economia do Brasil nos idos da década a partir dos anos 60, né? Porque e o primeiro impasse que a Conceição tem na vida nesse momento, aí é um impasse porque ela era uma mulher, foi que o diploma dela não foi reconhecido pelo MEC. O do seu marido, de engenheiro, formados ambos em 53, ele já veio com emprego para trabalhar na Saturnino Braga, numa empresa de construção civil brasileira, né? Mas a Conceição não.
A Conceição veio grávida, uma mulher grávida não entra no mercado de trabalho e não teve o diploma reconhecido de matemática. Então, a Conceição fez um concurso para trabalhar no INIC, que é o Instituto de Imigração, de Imigração e Colonização do Brasil, hoje é o INCRA, para trabalhar com estatísticas. Então, ela diz que a experiência de trabalhar com os dados brasileiros, da propriedade da terra, foi a sua virada intelectual para a economia, porque ela ficou chocada com a concentração da propriedade da terra no Brasil. E que aí não adiantava nada saber matemática, era preciso, para mudar essa situação, para construir um outro futuro para as pessoas e para a sociedade, nas palavras dela, era preciso interferir na economia e na política. Então, com essa sensação, porque ela vai trabalhar no INIC, ela faz... o diploma dela não era reconhecido, e ela queria se cursar o curso de Ciências Econômicas da antiga Universidade do Brasil. Então, ela fez concurso, fez vestibular. Fez o vestibular e entrou na faculdade em 1956. O Lessa era um ano mais adiantado que ela, o Lessa já tinha entrado, quando ela foi caloura do Carlos Lessa. Então, esse momento é importante porque a entrada dela e essa postura dela de vislumbrar que a matemática era insuficiente e que era preciso era conhecer a economia para poder fazer a junção economia e política, né? E poder tentar construir um futuro melhor para a sociedade. Porque entrando na faculdade, ela foi aluna do professor Bulhões. E ela disse que o professor Bulhões sabia muita economia, teoria econômica, mas ele não sabia traçar uma curva. Então, ela disse que na sala de aula ela pegou um giz e ficou fazendo as curvas para ele da teoria econômica, das aulas de teoria econômica. Aqui, nesse momento, aí o Bulhões descobre que ela é matemática, já tinha um diploma superior, e ela passa a ser assistente do Bulhões no curso de economia da antiga Universidade do Brasil. A conjunção da matemática com o estudo da teoria, e o Bulhões, então, orientou a estudar os clássicos, e ela diz que a maior dificuldade era entender, ele mandou ela ler Adam Smith, Ricardo, Marx, ele só tinha problema com Keynes, era o problema do Bulhões. Os outros, os neoclássicos todos, Bombabeck, todo mundo para dominar a teoria econômica. Então, ela vai para o BNDES, ainda cedida pelo INIC, para organizar um estudo econométrico para simular a distribuição de renda no Brasil, utilizando a lei do Pareto, e isso tinha como objetivo analisar as informações do adicional do imposto de renda, que fazia parte do Fundo de Reaparelhamento Econômico que o BNDE, que financiava o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Então, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e o ensino de economia estão na raiz da trajetória da trajetória econômica da Conceição. Ela diz que a formação ideológica dela para o desenvolvimento econômico aconteceu no BNDES, no trabalho do BNDES com o Juarez, com o Inácio Rangel, que ela dizia que era um dos economistas, quem ensinou matemática, economia financeira para ela foi o Inácio Rangel e o Juvenal Osório, do BNDES, e que a formação humanista dela foi dada pelos os colegas da matemática,
porque dos colegas da matemática, a Conceição foi aluna do Bento Coraça, tá? Do famoso matemático português. Inclusive, ela disse para mim que o enterro do Bento em 48 foi uma das coisas mais impressionantes que ela viu em Lisboa, na Lisboa silenciada pelo salazarismo. Então, aqui chegando no Brasil, ela entra, como ela era matemática, ela tinha uma ligação grande com a SBPC, que era físicos, matemáticos. Então, essa era a entrada da Conceição e a formação humanista dela, que a turma das ciências exatas tinha. Isso foi o depoimento dela. A Conceição levou com tanto empenho os estudos de economia, que ela é uma das, junto com Francisco Lopes, summa cum laude do curso de economia da Universidade das Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela ganhou o prêmio Visconde de Cairu também no momento da sua graduação, em 1960. Então, essa é a trajetória dela quando ela está abrindo as portas da economia, como ela se torna efetivamente tem o diploma de economia reconhecido de uma universidade brasileira. Ela, nessa trajetória de 60, 61, ela vai trabalhar na CEPAL. Ela é convidada pela CEPAL, porque ela faz o curso da CEPAL com Aníbal Pinto, e ele era o chefe do escritório da CEPAL no Brasil. O Celso já tinha passado pela uma diretoria do banco antes, e o Celso estava criando a Sudene em São Paulo. Então, Celso Furtado e Aníbal Pinto estão na raiz, são os esteios na qual Conceição vai trabalhar com a questão do desenvolvimento econômico. E ela vai trabalhar no escritório da CEPAL depois de graduada em ciência econômica no escritório do Rio de Janeiro, né? Portanto, voltando, mas ela vai trabalhar no escritório da CEPAL, mas mantendo o curso. A CEPAL tinha cursos de ensino e ela era auxiliar e ela trabalhava na universidade nas cadeiras em economia. Ela já tem um contrato ela é nomeada da assistente de Bulhões para professora para os quadros docentes da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil. Portanto, ela mantém sempre a trajetória dela de uma professora. E essa frase, eu sou uma professora, é o que ela conta, que ela dizia o tempo inteiro quando ela foi presa em 1974, no começo do governo Geisel, quando eles perguntavam o que ela era. Ela dizia, mas eu sou só uma professora, eu sou só uma professora. Então, era porque a Conceição ficou 2 dias presa nos porões da ditadura, em 74, e extremamente interrogada, de forma torturada, né? Para dizer porque ela estava trabalhando no México, na CEPAL, e ela viajava constantemente entre 73 e 74, final de 73 e 74, Chile, México, Brasil. E por causa dessas viagens, mas, sobretudo, era a disputa interna nos porões da ditadura entre Geisel e o processo de abertura, que não cabe aqui discutir, mas vale dizer que o professor Ilmar Henrique Simons é o responsável pela conseguir a libertação da Conceição 3 dias depois de sua prisão. Então, eu estou chamando a atenção para isso porque a Conceição, nessa trajetória dela da docência e de ter vivido todos os grandes eventos do século XX, o único evento do século XX que a Conceição não viveu foi a Primeira Guerra Mundial, porque ela nasceu em 1930.
Então, esse ano de 20, da pandemia, ela completou, em 24 de abril, 90 anos. Quer dizer, nós organizamos um livro, o Ricardo Belchowski tem um filme, fez o filme com o Livre Pensar dela, que foi anterior a isso, mas é já pensando nessa virada da vida da Conceição, que esse livro aqui, da Conceição, que foi lançado o ano passado, em outubro, o download dele é gratuito e eu já mandei para a Ampec, e pode ser distribuído para todo mundo que queira lê-lo. Então, o livro marca um pouco a sua trajetória, a gente faz uma análise dela como professora, foi a Unicamp, um professor da Unicamp que fez. Eu construí, junto com Glória, uma aluna dela. Eu nunca fui aluna da Conceição, eu fui militante com ela em todas as peripécias que a gente montou pela democracia, de criação do Instituto dos Economistas, do Corecon, do Sindicato dos Economistas, e do MDB, do PMDB, e depois, na campanha dela, quando na década de 90, que a trajetória nossa era de esquerda, era entrar no Partido dos Trabalhadores, acompanhei a Conceição, que nós vínhamos do PMDB, né, dos partidos de centro-esquerda, e entramos no PT, e a Conceição foi candidata a deputada federal em 1994. Isso é um outro capítulo da vida dela, que é a Conceição política. Entendeu? Que eu quero trabalhar um pouquinho só depois com vocês, para vocês entenderem que é como Conceição constrói uma carreira intelectual e uma carreira significativa do ponto de vista da construção da economia, do desenvolvimento, do desenvolvimentismo. Ela tem tanto a questão do desenvolvimento econômico como das crises, que eu acho que é o que o Franklin vai trabalhar, essa questão, o Ricardo trabalha mais a questão do desenvolvimento, como como um fio condutor de toda a sua vida, né? Porque a Conceição, ela sempre dizia que, se ela tivesse um cargo na política, ela queria ficar nos porões do Banco Central para trabalhar trabalhar na montagem da política monetária do Estado, que era lá que estava a questão, porque ela denunciava uma questão, e isso vai refletir no mandato, na atuação parlamentar dela, quando ela vai trabalhar contra a política econômica contra a política econômica do começo da implantação do consenso de Washington no Brasil, do neoliberalismo na economia brasileira. Hoje ele é totalmente vitorioso, mas naquela época a gente ainda podia estribuchar muito pouco, mas podia. É tanto que na comissão de Economia e Finanças da Câmara Federal, que Conceição, Delfim, Roberto Campos, eles todos três eram deputados federais na gestão 94, 98, 95, 99, né? Porque a gestão é sempre primeiro de janeiro. Então, fevereiro. A gestão começa em fevereiro, 1º de fevereiro. Era um parlamento estrelado de economistas. Então, eu estava uma vez na Câmara Federal numa audiência da Comissão de Direitos Sociais, para discutir a questão das mulheres, da desigualdade e do feminismo. E eu ia me dirigindo para a comissão, e aí passou uns rapazes bem rápido. Eu falei: por que vocês vão tão rápido? Achei até que eles iam para a minha comissão. Disse: não, nós vamos para a Comissão de Economia e Finanças, porque lá tem Conceição e Delfim. E o debate entre os dois na Comissão de Finanças é ontológico, para vocês entenderem, mas o Delfim também era um companheiro da Conceição,
porque a Conceição pegou o projeto do Fernando Henrique Cardoso, que não tinha, que estava lá escondido nas gavetas da Câmara Federal, sobre a questão que até hoje é um tema em debate no Congresso Nacional, que é a tributação dos ricos. Quer dizer, ainda não tinha livro de Piketty, não tinha nada disso, denunciando a extrema desigualdade e a concentração de renda no planeta. Imagina, e a concentração de renda no Brasil é uma das coisas que alarmou a Conceição a vida inteira. Ela tirou o projeto da gaveta e ela começou a andar com o projeto para tentar regulamentar as grandes fortunas do Brasil. Claro que não deu em nada. E o Delfim, para que ela conseguisse botar o projeto no plenário da Câmara, o Delfim resolveu ajudá-la e pegar assinaturas, porque tem que ter um número mínimo de assinaturas de deputados para que o projeto entre e vá para plenário. E aí o Delfim foi para um deputado do partido da Arena, olha, você não queria assinar aqui para poder ele ia à Câmara e à votação. Aí ele falou, mas eu sou contra isso, como é que eu vou assinar um projeto de tributar as grandes fortunas? Querido, amigo, não precisa, você assina só para a gente votar e votar contra. No plenário a gente vota contra, mas deixa o projeto ir para a Câmara, é da professora, deixa aí. Esse era o espírito que rola amigável dentro da Câmara. Essa história, ela contava morrendo de rir. Imagina o Delfim dizendo isso. Eu estava atrás assim, eu vi. Então, isso mostra a trajetória, né, e a discussão, porque a Conceição denunciou muito a política econômica do Malan, e olha que o Malan foi aluno dela, ele foi o primeiro presidente do Instituto dos Economias, eleito em 1979, numa Assembleia Histórica da ABI, organizada por toda a intelectualidade dos economistas do Rio de Janeiro, tinha o auditório lotado da ABI, tinha mais de 500 pessoas de economistas lá dentro, em 1979, mas o Malan era o ministro da Fazenda. Então, a Conceição ali foi um embate terrível na discussão, quer dizer, do problema sobre o problema do combate à inflação, do problema do embate ontológico que ela fazia, porque havia um buraco nas contas externas e havia o problema dos capitais externos. E ela dizia não, que ele não era e o problema dos gastos. Quer dizer, essa montagem de uma política de gastos, de controle, que hoje o Brasil tem, eu acho que é o único país do mundo que tem um teto de gastos para o Estado, quer dizer, uma camisa de força para o Estado brasileiro, ela já dizia não. O processo é exatamente o contrário. São os altos juros utilizados naquela época, hoje o juro está baixo, mas vai estar subindo de novo, para premiar e atrair capital externo. Quer dizer, isso aqui é que gera o déficit fiscal e faz explodir a dívida pública federal. É tanto que ela tem uma discussão enorme na Câmara a respeito dessa questão, e essa discussão, mas isso... e que, portanto, se o Brasil tinha, naquele momento, do final, ainda no primeiro mandato do Fernando Henrique, essa questão já estava posta. Hoje ela é extremamente exacerbada. Isso foi o que gera um endividamento público crescente, e acaba rompendo o padrão de financiamento da economia brasileira. Portanto, a Conceição lutou com unhas e dentes a respeito dessa questão, denunciou o crescente desemprego. Conceição, naquela época, denunciava o desemprego, ele estava em 4 milhões de trabalhadores. Imagina hoje, que a gente tem 14 milhões de desempregados em desemprego aberto e mais 20, mais outro tanto de desalentados. Então,
e a desindustrialização, a privatização. Isso foi outro embate da Conceição no seu mandato, que era o embate contra contra das privatizações. A Conceição enfrentou o debate da ruptura do monopólio do petróleo e das telecomunicações. Foram embates duríssimos na Câmara Federal naquele momento. Mas ela sempre me disse, não adianta, eu não, mesmo na Câmara Federal, eu sou apenas uma professora. Eu fui, durante os 4 anos que eu exerci o mandato de deputada federal, eu fui professora da bancada do PT na Câmara. Então, a ideia, a construção da sua vida foi uma construção calcada na docência, como professora de economia, ao longo de toda a sua vida, pela qual ela dedicou-a com extrema capacidade e lucidez. Tá? Para a Conceição, do ponto de vista do mercado de trabalho, quer dizer, a desigualdade, quer dizer, começava no acesso à propriedade da terra. Ela sempre colocava a ideia, os estudos dela, os primeiros estudos dela com a realidade brasileira, que foi através da análise da propriedade da terra no Brasil, ela tinha essa questão como uma questão dramática da sociedade brasileira. Quer dizer, era o acesso à propriedade da terra, à educação e a criação de uma relação salarial estável e progressista, como isso tinha acontecido nos países europeus a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, ela sonhava com isso, que isso fosse possível acontecer. Mas ela dizia, no Brasil, só o capital obteve êxito em todo o século XX. A democracia formal, o Brasil viveu democracias formais com ditaduras, mas nunca, mesmo nos períodos democráticos, o Brasil só chegou capengamente a esse processo inclusivo nos governos do PT. E do ponto de vista da história do Brasil, os conceitos símbolos que a Conceição trabalhou, seja como professora, como economista, como parlamentar, como política, como na ação política, foi a afirmação da nação brasileira, a conquista da igualdade salarial. O Joaquim lembrou o célebre debate sobre a distribuição de renda, quando o censo de 1970 foi trazido, foi divulgado pelo IBGE, e a papel da Conceição naquele momento, a conquista da igualdade, a construção da democracia de massa, foram os princípios fundantes da biografia política e intelectual da professora Maria da Conceição Tavares. Eu quero agradecer a essa possibilidade da ANPEC, que a ANPEC abriu, de fazer uma homenagem aos 90 anos da professora. A ANPEC, nesse momento que nós vivemos, a fala das mulheres tem tido mais significado na sociedade. Então, eu olhei pela primeira... Há muitos anos, eu sempre olho os textos que a ANPEC está apresentando para o seu público. Eu fiquei muito surpresa, porque, primeiro, tem muitos artigos e muitas discussões sobre as questões da desigualdade. Como o Franklin Serrano, eu ousei fazer, e aí convidei o Franklin Serrano, ainda em 93, olha como faz tempo, Franklin, um capítulo do livro sobre a questão da mulher como objeto da teoria da economia. E esse artigo, Franklin,
ele começa a bombar, porque agora essa questão explodiu no seio da economia, entendeu? Então, aquele artiguinho que foi publicado depois no livro, em 1997, organizado pela professora Neuma Aguiar, ele é um livro esgotado, claro, mas ele é um prenúncio do futuro. Só que o futuro mais ou menos demorou 20 anos para chegar. Então, a Conceição também está na raiz como eu conversando com vocês, da raiz da construção da ANPEC. Não da ANPEC, mas dos cursos de pós-graduação. Quer dizer, isso culmina, quer dizer, a Conceição na graduação de economia da Unicamp, a Conceição está na construção desses dois cursos, da economia da Unicamp e da economia do Rio de Janeiro, desde a entrada dela e na década de 60, como assistente desde a década de 50, como assistente do professor Bulhões, e continuou a vida inteira. A Conceição, inclusive, é a fundadora do Instituto de Economia, quer dizer, da pós-graduação de Economia da UFRJ, como foi da Unicamp. Então, mas ela participou, em 1967, do Encontro de Itaipava, que foi financiado pela Fundação Ford, para discutir a criação de programas de pós-graduação em economia. Então, a Conceição diz que teve um debate antológico entre Delfim Moreira, o Delfim Moreira, e se a pandemia que está azuplinando os miolos da gente, né? A pandemia de 19 era o Delfim Moreira, que era o presidente. Portanto, porque o Rodrigues Alves morreu no meio do caminho, morreu de febre amarela. Então, portanto, portanto eu falei no Del Moreira, mas não é Moreira, é o Antônio Delfim. E o Mário Henrique. Ela dizia que tinha uma dificuldade, porque aí o que eu entendi da disputa entre Delfim e Mário Henrique na criação do curso da ANPEC, dos cursos de economia, foi que o Delfim tinha uma ideia de criação de cursos pelas universidades, e o Mário Henrique, que já estava na FGV, e a FGV tinha uns cursos de treinamento para economistas, já tinha começado na Fundação Getúlio Vargas, com o Mário Henrique, e eles divergiam, mas a Ford deu ganho de causa para Delfim. É tanto que, no ano seguinte, em 1968, a USP, o Delfim cria o curso de pós-graduação de economia na USP. E o Mário Henrique, depois o Mário Henrique se rende, ele vai criar o da FGV em seguida. E a ANPEC é criada como uma associação de cursos de pós-graduação em economia em 1973. Portanto, quer dizer, essa história, tem um artigo do Joaquim, que ele diz que está publicado, mas eu não tinha lido ainda, mas eu vou procurá-lo, para conhecer e construir os fios de como isso emerge. Quer dizer, então, acabou o meu tempo? Então, eu só quero agradecer, mas quero dizer essa questão que a economia abre uma brecha para nós, as mulheres, para a discussão dos postulados da ciência econômica, da divisão sexual do trabalho. A Conceição nunca... Não é que ela conseguiu até assinar um artigo comigo no Jornal do Corecon, no início de 80, sobre a invisibilidade do trabalho da mulher, porque a Conceição sempre foi uma apoiadora e cônscia das dificuldades que as mulheres tinham no exercício da profissão de economia. É tanto que a profissão de economista é uma profissão masculina, ela ainda é hoje uma profissão masculina. As mulheres a entrada das mulheres é menos de 30% nos cursos de economia. Então, por conta do domínio masculino e dos grandes economistas, na heterodoxia, o dicionário em inglês, que saiu na década de 90, só tem 4 economistas em 100 dos 100 maiores economistas heterodoxos do mundo, só tem 4 economistas.
Rosa Luxemburgo, João Robson, Vitória Tique e Maria da Conceição Tavares. Na realidade, tem pouco latino-americano, se a gente considerar que Conceição é uma latino-americana, porque só tem Beluso e Celso Furtado. E tem o Aníbal Pinto, chileno, e o Alejandro, e o Dias Alejandro, argentino. São todos os únicos latino-americanos que estão lá presentes. Portanto, quer dizer, há o olhar a nossa contribuição aos estudos de economia, que as questões do desenvolvimento, aparentemente, elas são um pouco não muito bem recebidas pelo primeiro mundo. Mas a Conceição está lá, e continua imbatível, porque nós temos tentado construir um perfil das economistas que têm contribuições para o entendimento da sociedade. Não precisa ser nas questões femininas, porque a Conceição escrevia as questões femininas comigo, porque na militância pela democracia e pela igualdade. Portanto, obrigada à ANPEC. Eu não quero dizer, mas a gestão do Marcelo Braga é uma gestão que eu dou os parabéns, porque é uma gestão plural. E essa homenagem, eu tenho certeza que nasce desse olhar plural da atual direção da nossa associação. Muito obrigada. A gente que agradece, foi muito boa essa apresentação. Então, passando agora para o Ricardo. Ótimo. Muito bom estar nessa mesa com você, Joaquim, com a Ildete e com o Franklin, para falar da nossa querida mestra Maria da Conceição Tavares. A Ildete costuma dizer, e esqueceu de dizer hoje, que a Conceição foi a intelectual mulher mais importante da América Latina na área de ciências sociais de todos os tempos. Certo, Ildete? Você sempre diz isso e esqueceu de dizer agora. Não, mas eu disse que ela está no dicionário. Falou no dicionário, isso. Eu vou fazer aqui uma publicidadezinha, já que nós estamos na... 3 filmes que o Zé Mariani fez que podem ser utilizados na vida acadêmica, que são um sobre Celso Furtado, um sobre História Econômica desde 1930 e um sobre Maria da Conceição Tavares, que chama-se Livre Pensar. Eu fiz o roteiro acadêmico desses filmes e ficaram bem feitos, não por causa do roteiro acadêmico, mas porque o Zé Mariani é um craque. Muito bem. Uma palavrinha primeiro sobre a Conceição no plano humano. Não tem mais muito o que falar depois dessa saborosa exposição da Ildete. Mas, enfim, a Conceição é assim, integridade em pessoa, lealdade com a família, os amigos, né, com as causas políticas. E nas causas políticas ela tinha disciplina, um espírito humanista, universalista, onde sempre couberam também a paixão pelo Brasil e coragem pela exposição pública de ideias raramente convencionais e frequentemente hereges, né, que ela expunha, mesmo durante o período mais duro da ditadura. E energia, né? Como acho que o Joaquim mencionou, a Conceição foi uma guerreira no front intelectual aí da luta política por uma sociedade mais democrática, melhor e mais justa. Pelo lado intelectual, uma mente brilhante, solidez teórica em economia, cultura histórica, uma perspectiva multidisciplinar. Não é que fizesse análises totalizantes, ela sempre se burlava até disso, mas é que ela tem essa sensibilidade que os economistas tradicionais não têm para disciplinas afins, né? Sociologia, ciência política, história, que, para ser bem empregada, precisa, claro, de conhecimento teórico, mas que saiam do âmbito restrito das tecnicalidades aborrecidas e ajuda a entender
a história e a sociedade em toda a sua complexidade. E não menos importante, com a Conceição existe essa poderosa combinação entre criatividade e rebeldia, né? Ela mexe com a cabeça dos alunos, dos colegas economistas, ela obriga todo mundo a pensar grande. As referências teóricas e metodológicas são conhecidas, o Franklin certamente vai se aprofundar nisso, a admiração pelos clássicos, e entre os autores do século XX, Keynes, Hayek, Schumpeter, mas ela é essencialmente uma economista do desenvolvimento, heterodoxa, eclética, e as suas análises econômicas vão se dando de forma ad hoc, assim, de acordo com as necessidades de reflexão que ela vai realizando. Que, frequentemente, é o que fazem aqueles que pensam de forma livre, dão espaço à criatividade para organizar ideias, formular hipóteses e aí transformá-las em teses. Para exercer a função de economista do desenvolvimento, já foi mencionado, a principal ferramenta é o método histórico estrutural da CEPAL, inspirado em Preves, Furtado e no Aníbal Pinto. Foi outro que exerceu influência importante, e, além disso, o Inácio Rangel também. Por que o método histórico estrutural? Porque é adequado ao que sempre mais interessou a ela, ou seja, o entendimento dos movimentos de médio e longo prazo das economias periféricas latino-americanas, entendidos como movimentos peculiares, processados sob estruturas produtivas, financeiras, institucionais e sociais relativamente subdesenvolvidas, próprias da periferia. E porque é adequado à personalidade intelectual da concepção de livre pensadora, que é um método que abre espaço para o indutivo, que vai lhe permitindo acomodar e organizar com muita flexibilidade as intuições lá que a mente rebelde, irrequieta e criativa dela estava exigindo. Numa entrevista para o livro Conversas com Economista, Conceição disse o seguinte: o método que utilizo é sempre histórico-estrutural. Eu e todos os demais, os mais velhos, fizeram alguma coisa de relevante, neles incluído Delfim Neto. Ninguém ficou imune a um Furtado, a um Caio Prado, a um Rangel, a um Gilberto Freire. Ninguém ficou imune aos grandes pensadores brasileiros, e todos são históricos estruturalistas. Todos. Está no livro do Biderman Kozak e Márcio Rego, de 1997. Bom, vou passar a obra escrita. Há toda uma história a ser contada, foi contada aqui no plano pessoal, político-partidário, que a Eudete transmitiu tão bem aqui para a gente, de forma tão saborosa, e de professor também em sala de aula, né? Que era uma professora que agitava muito as salas de aula, mas o que eu faço agora é revisar a obra publicada, assim, fazer um mapeamento muito assim, geral. A obra dela pode ser dividida em dois grandes períodos, até as proximidades de 1980, na era desenvolvimentista, e depois dessa era, ou seja, na ausência ou na fragilidade do crescimento que vem a partir de 1980. Com relação a essa segunda etapa, depois de 80, a crise e a estagnação a partir do início dos anos 80, a Conceição, como muitos outros bons economistas, iria inevitavelmente tender a concentrar atenção na análise dos desajustes macroeconômicos, né? Inflação, juros, câmbio, e a relação entre esses elementos e salário e distribuição de renda, em que o exame das restrições ao crescimento se sobrepôs, com algumas exceções, ao das possibilidades de crescimento e desenvolvimento. Fazem parte desse período várias contribuições analíticas da Mestra, por exemplo, a ideia da ciranda financeira, que já saiu na virada dos anos 70 para os anos 80, que é a ideia do resgate diário automático de títulos pelo Banco Central, tornando passiva a política monetária, uma ideia que ela acaba não desenvolvendo na direção da moeda endógena, mas era essa ideia que estava contida ali. O Franklin vai falar sobre isso, certamente, e a ideia da preservação da hegemonia norte-americana, ou da diplomacia do dólar forte, que é um texto também dessa primeira metade dos anos 80. E tem toda uma contribuição, uma discussão sobre a relação entre inflação e conflito distributivo,
está num texto publicado pelo SEBRAP, naquela galopante inflação brasileira dos anos 80, bem mais do que simples inércia, o conflito distributivo estava presente e vinha reduzindo os salários via aumento de markup. Devido à reação oligopolista à recessão, Franklin tem uma contribuição muito importante sobre esse tema, conhece como ninguém a reflexão da Conceição e vai certamente fazer referência a isso. Eu vou voltar aqui para o período anterior, 1980, que é a etapa que começa com o texto sobre substituição de importações em 63 e vai até final dos anos 70. Nessa fase, a Conceição se dedicava principalmente a entender a lógica do crescimento brasileiro, que ela considerava instável e problemático, devido à peculiaridade de se dar numa economia capitalista e, ao mesmo tempo, periférica e subdesenvolvida. Era uma economia com uma estrutura produtiva heterogênea e incompleta, insatisfatoriamente especializada, incapaz da geração endógena do progresso técnico e, por consequência, macroeconomicamente exposta a estrangulamentos recorrentes de balanço de pagamentos, com oferta ambulante de mão de obra com renda e propriedade altamente concentrada, são relativamente frágeis e instáveis, elos funcionais muito particulares entre os agentes da produção e das finanças. Tudo isso está presente naquela obra dela, naquela fase. E ela, nessa fase, se dedicou, nos anos 60 e 70, a dois grandes temas: o movimento pelo lado real da economia e a natureza do sistema financeiro brasileiro e seu papel no processo de acumulação do país. Foram discussões, né, do lado real e financeiro que progrediram em forma mais ou menos paralela nos escritos do período. Pelo lado financeiro, está distribuído em 3 textos, um de 67, o segundo de 71 e o último de 78. Eu vou saltar essa parte e vou, então, para as análises da dinâmica pelo lado real da economia. A Conceição foi a grande intérprete que o Brasil teve no que se refere ao crescimento da economia brasileira. No meu gosto pessoal, esse é o tema dos 3 momentos mais inspirados da mestra. Ela foi a grande intérprete no Brasil no que se refere ao entendimento do processo de crescimento da economia que vai de 1930 a 1980, a grande intérprete. Então, tem 3 momentos. Os 2 primeiros são o clássico auge e declínio do processo de substituição de importações e o não menos clássico, além da estagnação, que ela escreveu em parceria com José Serra. O terceiro é o que aparece em 2 teses acadêmicas, uma de livre docência e uma de professor titular, de 74 e 78, sobre a natureza cíclica da expansão da economia brasileira a partir de meados dos anos 50. O auge e declínio foi o primeiro ensaio dela, foi divulgado a início de 63 e é um clássico na literatura latino-americana. Ela escreveu no escritório da CEPAL no Brasil, sob a influência direta do seu mestre Aníbal Pinto, onde ela trabalhava, a Conceição trabalhava juntamente com dois outros grandes mestres, Carlos Lessa e Antônio Barros de Castro. Fervilhava no país a discussão sobre a natureza e os desdobramentos possíveis daquelas dificuldades econômicas e políticas naquele momento, que não seriam apenas conjunturais, na visão desses 3, e do Aníbal Pinto, mas que estariam contendo igualmente elementos estruturais. E o Aníbal Pinto, com quem eu convivi alguns anos na CEPAL, no Chile, me contou uma história saborosa. Os 3 dividiam uma sala, né? E ele, volta e meia, ele era o chefe do escritório, e tinha que sair da sala dele e ir para a sala dos 3 e dizer: muchachos, mais baixo, por favor, muchachos, porque aquilo ali, imagina esses 3 jovens discutindo e eventualmente divergindo de algum ponto sobre aquela conjuntura complicada que se vivia. Muito bem. É conhecido o
trabalho de substituição de importações, né? Os impulsos ao crescimento seriam gerados por desequilíbrios externos, a superação do desequilíbrio por meio da produção interna dos bens antes atendidos por importação seria a forma pela qual, por um lado, se superava o problema inicial de insuficiência de divisas e, por outro, recorrentemente, se renovava esse mesmo problema. Eu vou reproduzir aqui a passagem que as pessoas certamente lembram depois de muito tempo de leitura desse texto, porque isso é a passagem mais assim, importante que descreve o processo. Ela diz o seguinte: a nossa tese central é de que a dinâmica do processo de desenvolvimento por substituição de importações pode atribuir-se, em síntese, a uma série de respostas aos sucessivos desafios colocados pelo estrangulamento do setor externo, através dos quais a economia vai se tornando quantitativamente menos dependente do exterior e muda qualitativamente a natureza dessa dependência. Ao longo desse processo, do qual resulta uma série de modificações estruturais da economia, vão se manifestando sucessivos aspectos da contradição básica que lhe é inerente entre as necessidades de crescimento e a barreira que representa a capacidade para importar. E esse é o substituição de importações. Ok. O segundo texto é o Além da Estagnação, né, que ela escreve. Celso Furtado tinha... ele, Aníbal Pinto, a própria Conceição, tinham começado, alguns anos antes, na América Latina, a história de um debate acalorado sobre as relações entre a formação das estruturas produtivas e, de outro, a estrutura distributiva, os perfis de oferta e de demanda, né? Que é uma discussão que perdura até hoje, certo? E esse ensaio Além da Estagnação é um momento importante do início dessa trajetória. O Celso Furtado tinha concluído um texto em 66 de que haveria tendência à estagnação por rendimentos decrescentes de escala. Essa conclusão estagnacionista foi desacreditada pelos fatos, a economia começou a crescer muito, o mundo inteiro estava no auge do Golden Age. Na verdade, esses fatos acabaram por ofuscar perante a intelectualidade da época o brilho contido na busca por Furtado de uma integração analítica entre os fenômenos do crescimento e da distribuição de renda no Brasil e na América Latina. Ele, enfim, concluiu equivocadamente pelo estagnacionismo, fez uma argumentação que Conceição e Serra também vão criticar analiticamente, mas ele teve esse mérito, junto com Aníbal Pinto, de dar partida, e Conceição, de dar partida à discussão sobre a questão distributiva, antes mesmo de sair o texto, os resultados, saíram os resultados do censo de 70, que realmente deram lugar a partir de 71, que foi quando o Fischl fez a palestra no IPEA sobre os resultados, interpretando os resultados. A partir daí tem todo um novo vigor na discussão sobre distribuição de renda. Esse texto do Serra da Conceição é de 69. Infelizmente, o crescimento período chamado milagre se fazia de forma perversa, com concentração da renda, né? Isso que está nesse texto. E eles mostram como a perversidade era funcional para a modalidade de crescimento que estava ocorrendo. Ao contrário do que postulavam os estagnacionistas, estava sendo possível crescer concentrando a renda. E, pior ainda, a concentração de renda alimentava um processo de crescimento acelerado. Eu separei aqui um trecho também. O processo capitalista no Brasil, em especial, embora se desenvolva de forma crescentemente desigual, incorporando e excluindo setores da população e estados econômicos, levando a aprofundar uma série de diferenças relacionadas com consumo e produtividade, conseguiu estabelecer um esquema que lhe permite autogerar fontes internas de estímulo e expansão que lhe conferem dinamismo. Neste sentido, poder-se-ia dizer que, enquanto o capitalismo brasileiro desenvolve-se de maneira satisfatória,
a nação, a maioria da população, permanece em condições de grande privação econômica. E isso, em grande medida, devido ao dinamismo do sistema ou ainda ao tipo de dinamismo que o anima. Esse texto foi um marco, uma referência que sai da análise econômica na mobilização política brasileira, ajudou. Na mobilização política contra a ditadura, afinal de contas, tratava-se de reconquistar a democracia para que a população pudesse pressionar os governos para que a economia fosse redirecionada a um novo modelo de desenvolvimento com maior justiça social e melhor distribuição de renda, que era a agenda do Aníbal Pinto, do Furtado, da Conceição, do Serra, etc., do Malan e de vários outros. E a terceira contribuição, eu estou quase chegando no final, é a análise da natureza do crescimento brasileiro, que é essencial na obra da mestra, que é a ideia do movimento cíclico. Nas duas teses que eu já mencionei, a motivação intelectual já era encontrada nos textos das etapas anteriores, ou seja, a necessidade de contar com um esquema analítico capaz de descrever os mecanismos endógenos do processo de acumulação de capital no Brasil. Os trabalhos que antecedem, já na linha da estagnação, isso está lá querendo se traduzir num esquema analítico mais refinado, e aí, então, ela começa a pensar kalekianamente sobre o ciclo brasileiro. Desde os anos 50, devido à formação do setor produtor de bens de capital e a instalação no país da grande empresa oligopolista, especialmente das multinacionais, o processo de crescimento brasileiro já continha elementos, segundo Conceição assinala, em comum com aqueles que se verificam nos países desenvolvidos. A existência do Departamento 1, do setor de bens de capital, que já motivava auges e reversões do ciclo, que o sobreinvestimento, o investimento à frente da demanda, joga um papel central. Ela faz aí uma adaptação da teoria de Kalecki, ela adapta, e de forma engenhosa, tem dois componentes complementares. Primeiro, os auges cíclicos são intensos, mais curtos, fadados a rápido esgotamento, porque o tamanho dos segmentos produtores de bens de capital e de consumo capitalista, no capitalismo tardio brasileiro, que é uma expressão do João Manuel, esses setores são pequenos com relação à economia como um todo. E segundo, o setor industrial, em particular os de bens de capital e consumo capitalista, são, ao mesmo tempo, os que mais crescem na economia e os que têm maiores margens de lucro. Isso implica em aumento na participação dos lucros na renda e, consequentemente, na exigência de que os lucros se realizem, os investimentos se acelerem continuamente, porque é impossível ocorrer indefinidamente, conforme está escrito, que é a posição que a Conceição defendia nesses dois textos, né? Então, tem essas duas teses. A primeira é mais sobre o ciclo do plano de metas e a reversão cíclica posterior, e o segundo é sobre o período do, entre aspas, milagre e a desaceleração posterior a 74. Ok. Então, esses são alguns dos componentes que explicam a atração e influência que a Conceição exerceu sobre várias gerações de estudantes e profissionais brasileiros. A contribuição dela ao país foi inestimável, foi uma obstinada e vitoriosa militância político-intelectual. Foi graças à sua grande vocação de professora, como acentuou a Ildete, e, sobretudo, graças à lucidez das análises críticas da Conceição sobre a realidade brasileira, latino-americana e mundial, foram instigantes e iluminadoras da capacidade interpretativa e da consciência política dos brasileiros. Foi graças a tudo isso que a Conceição se tornou, desde os anos 60, uma referência nacional, né? Ela segurou com muita força e muito brilho essa condição por mais de meio século. Eu não sei se ela está nos assistindo nesse momento, mas
a gente tem que fazer, na verdade, um agradecimento nessa homenagem aqui na AMPEC. Obrigado, Conceição, por ter combinado de forma tão poderosamente inspiradora 3 atributos da atividade intelectual: rigor analítico, criatividade e rebeldia. Obrigado pela sua energia, né? O Brasil deve muito à Conceição e à academia no Brasil também. Era isso, obrigado. Obrigado, Ricardo, foi ótima a tua exposição. O Franklin, por favor, Franklin. Bom, primeiro eu queria agradecer a AMPEC, o Marcelo, o Joaquim, por essa oportunidade, e óbvio que para mim é uma honra estar aqui, ainda mais com essas pessoas, tipo o Eudete, o Belchovski, que Belchovski foi meu professor e meu coach durante muitos anos, décadas, sempre deu maior força. E o Eudete é minha companheira em assuntos inusitados, né, que as pessoas nem conhecem, que a gente já trabalhou. Mas, de qualquer forma, felizmente, como eles já falaram de muita coisa, eu posso aproveitar um pouco a fala dele e reduzir o tempo que eu precisaria para discutir o que eu quero discutir para umas 3 horas só. Então, vai ser mais fácil. Eu botei esse tema, a professora e a teoria econômica, as perguntas do instrumento. Primeiro, a professora, pelo que o Idete falou. A Conceição era a professora, pronto, todo mundo chamava ela de a professora. Não preciso me alongar sobre o porquê disso. E eu quero falar um pouco do aspecto, não do que ela conseguiu fazer, que o Belchovski escreveu muito bem, o Idete também, e sim o que ela ensinava e o que ela contribuiu para a gente fazer, não tão bem quanto ela, não pioneiramente quanto ela, para continuar fazendo que nem ela. Eu acho que essa é a grande diferença entre a Conceição e outros grandes pensadores brasileiros. A Conceição formou muita gente. A contribuição dela, além do que ela escreveu, além dos debates que ela participou, além de tudo isso que já é mais do que suficiente, evidente, ela influenciou muita gente, tanto os seus discípulos mais próximos, quanto discípulos um pouco mais rebeldes, quanto também os que discordavam dela, porque ela era uma força que fazia diferença, né? Era um antídoto contra a mediocridade, contra a complacência, contra tá tudo bem, quando tinha um consenso ela já inventava e ir adiante. Então, isso é muito difícil hoje em dia, isso é um problema para os historiadores do pensamento econômico, porque muito dessas coisas, das contribuições dela, estão, por exemplo, em teses de pessoas que seguiam ela, parece com a autoria de quem fez a tese, porque ela que motivava, etc. Claro que é modificado pelo autor da tese, mas está lá. A tese seria completamente diferente, infinitamente mais medíocre, se não tivesse ela. E está até em grandes ideias de autores que discordavam dela, que melhoraram o seu argumento, estando ou não a gente achando ele certo ou errado, a partir da presença dela. Bom, exemplo evidente. O grande professor, que infelizmente também faleceu, Antônio Barros de Castro. Muito da obra do Castro, do que tem de bom, inclusive, era que ele sempre respondia às provocações da professora. Então, é muito difícil entender as grandes contribuições do Castro, mesmo as que, digamos, ele estava, abre aspas, certo e errado. Assim, sem ela, ele não teria produzido coisas tão interessantes. É isso que eu quero dizer. É muito difícil para quem não conviveu num ambiente acadêmico no qual ela estava, acadêmico e político, durante várias décadas, meramente lendo depois as coisas, saber disso. Isso é um trabalho difícil para historiadores. Né? Idete, você que pensa nisso, o Carlinhos Pinkusfeld, que deve estar vendo a gente também, tem que dar um jeito de falar desse tipo de contribuição. Uma contribuição, se você, já que você está falando dessas coisas, de professora, de mestre artesã, entendeu? De cuidadora. Isso aí é importante a gente não minimizar, porque senão fica assim, o texto tal da... Eu já ouvi coisa do tipo, texto tal da Constituição é legal, mas é meio confuso.
É meio confuso, porque depois, sei lá, o Mário Poços foi lá, arrumou tudinho, depois eu fui lá, simplifiquei tudo que o Mário arrumou tudinho, e aí o aluno aprendeu uma apostila minha inspirada numa coisa minha mais simples, que já é um desenvolvimento do jeito que o Mário estruturou todas as coisas teóricas dela. Pô, é fácil dizer, ela é confusa. Sabe? Então, assim, se você não entende que jamais existiria Mário Poços, Frank Serrano, nada disso, se não fosse a Conceição, a gente teríamos todos nós feito trabalhos medíocrezinho, aplicando um modelinho que está na moda não sei onde, acabou. Não sei? Então, isso eu queria falar de saída, se não der tempo, para entenderem que essa é a coisa, é muito mais do que vocês pensam. Tá? Quem teve o prazer, o privilégio de conviver com ela, sabe? Era fácil isso? Não. Antes de inventar essas abobrinhas de coach, ela tirava, a Conceição não tirava a gente da zona de conforto. Com a Conceição não tem zona de conforto. Então, assim, você tinha que aguentar, mas é uma experiência intelectual memorável. Tipo, todos nós devemos muito a ela, inclusive quem odeia ela, quem discorda de tudo. Agora, então, eu queria falar um pouco da Conceição, que as pessoas não conhecem tanto, que é assim, a Conceição discutindo teoria para dentro, instrumentos teóricos, autores, o que a Conceição trouxe que é diferente no mundo que tinha a Conceição, por exemplo, outros países em que não tinha a Conceição, ou em países em desenvolvimento, na mesma época, etc. Ela tem muitas contribuições desse tipo, que moldaram o conteúdo do que foi ensinado na Unicamp, o conteúdo do que foi ensinado na UFRJ, e muito das pesquisas que nós, pelo menos na UFRJ, no grupo de Economia Política e no grupo de Indústria, fazemos até hoje. Né? Não é uma coisa para celebrar lá atrás, é para entender o que a gente faz agora. Tudo que a gente faz agora é inexplicável sem a contribuição dela. Por mais que, por exemplo, as coisas que eu faço, etc., sempre tem lá a referência, sei lá, ao Sraffa, que ela tinha uma certa bronca, mas não era por conta do Sraffa, porque ela tinha um horror de quem achava que tinha lei de ser, que tudo era real, não era monetário, mas não interessa, interessa assim, sem ela não era assim. Você não encontra sraffianos fazendo as mesmas coisas em outros lugares do mundo. As características dessa abordagem dela são muito peculiares. E é muito a cara dela. As influências, o Chovsky falou delas, e a Eudete um pouco também. Tem as óbvias, Furtado, Prebst, etc., não vou repetir aqui. Tem esses grandes autores que a Constituição falava muito, Marx, Keynes, Schumpeter. Tem um autor que não se fala tanto, mas é muito influente, principalmente nos escritos dela a partir sobre capitalismo financeiro, investimento, etc., a partir de meados dos anos 80, que é o Hilferd, que é um autor que eu, pessoalmente, não é na minha linha, mas foi muito influente para ela. E tem duas influências que aparecem pouco citadas no trabalho dela, talvez nada citada, no caso do Suíço, que é o Rangel e o Suíze, mas que são muito, muito influentes do jeito da Conceição pensar teoria. Por exemplo, o Rangel, essa coisa cíclica, coisa de juntar Marx, Keynes, Schumpeter, Marx, Kalec, Schumpeter, claramente, no Rangel, a importância da coisa cíclica. A periodização histórica também não vem só da CEPAL, vem muito daquele jeito peculiar do Rangel. E tem uma coisa do Suíze sobre tomar um certo cuidado com a teoria do valor em termos abstratos, ficar lá em cima, querer chegar a uma análise mais concreta do capitalismo com instrumental mais simples, e mais aplicado e menos ficar falando nas leis de movimento, etc. Querer entender a importância dos grandes oligopólios, das barreiras da concorrência, do que se chama, a Suíça chama, ela não chamava ainda bem de capitalismo monopolista, com todos, tem uma série de problemas no Suíça, mas o ponto essas duas influências são subestimadas na discussão sobre a Conceição, Rangel e Suíça. E eu deixei por último, porque exatamente o que eu queria falar, mais importante, de fato, é o Kalec. A Conceição, obviamente, com a ajuda de uma outra pessoa pouquíssimo discutida, que foi muito importante no início, que é
o grande Jorge Miglioli, foi responsável por introduzir o Calecki no Brasil. Sabe? O Calecki não é tão conhecido assim em outros países mesmo na heterodoxia. Mas a Conceição é basicamente, no jeito analítico de pensar o funcionamento da economia capitalista, era uma grande caleckiana. E a relação entre a Conceição e o Calecki é uma coisa muito importante, porque ela tirou dele, óbvio, a coisa central que ela introduziu no debate brasileiro, que é a importância da demanda efetiva, que mesmo a economia em desenvolvimento tinha um crescimento limitado e liderado pela demanda, óbvio que sujeito a balanço de pagamento. Infelizmente, a imensa maioria dos economistas de desenvolvimento não pensavam assim. A outra coisa que vem junto com essa visão de demanda efetiva é a importância central da separação analítica entre determinação de preços relativos de distribuição e quantidade. Isso, hoje em dia, quem já estudou, sei lá, Sraffa, Gariani, etc., está sabendo disso num nível de elaboração muito profundo, sofisticado, etc. Mas, antes da difusão desses trabalhos, do Gariani, por exemplo, que em inglês, aparecendo só nos anos 80, o único autor que tinha isso muito claro era o Calecki. Que uma coisa, simplificando um pouco, mas não muito. Na economia capitalista, produto é demanda, preço é custo. Inflação é basicamente de custo, conflito distributivo, e o produto é determinado basicamente pela demanda, tanto no curto quanto no longo prazo, porque no longo prazo o investimento acaba sendo endógeno e vai atrás. Então, assim, esse esquema mínimo em torno do qual você produz outras coisas, faz modelos, etc., a Conceição tinha e passava isso para as pessoas. Isso, claramente, ela tirou do Calecki. Só que o Calecki tinha três modelos estilizados, não modelos, três tipos de análise. Né? Ele fazia as análises das chamadas economias capitalistas maduras, que são basicamente as que ele aplicava esse tipo de esquema. Discutia as economias socialistas, na realidade, centralmente planificadas, e as que ele chamava de mistas. E mistas, para o Calecki, eram as que tinham um estado desenvolvimentista grande. Brasil, Índia, etc. Agora, a grande diferença da Conceição para o Calecki, e aí está uma coisa que o Bechov mencionou um pouco, é que o Calecki achava, que obviamente a gente tem um problema aqui de copo meio cheio e meio vazio. Né? Calecki achava que as economias mistas deviam ser analisadas mais ou menos que nem as socialistas. Isto é, uma restrição de oferta de capital e mecanismo de poupança forçada operando. Essa era a visão também de muita gente da CEPAL, depois da visita do Calecki, e até da Conceição, num artigo sobre financiamento no final dos anos 60. Essa ideia, que era típica da economia do desenvolvimento, que a economia em desenvolvimento é meio uma economia planejada, mais ou menos, que a Conceição rompeu completamente com ela. De certa forma, o artigo com Serra é o momento em que isso fica claro. É assim, a economia capitalista com industrialização tardia é, como diz o João Manuel Cardoso de Mello, um tipo de economia capitalista. Ponto. Ela não é perfeitamente controlável pelo governo, ela se move com as mesmas leis de qualquer economia capitalista e ela tem os problemas dos países atrasados e dos países desenvolvidos, tudo ao mesmo tempo. Tá? Você tem pouco capital em relação à força de trabalho, como no Lewis, sim. Mas você tem frequentemente pouca demanda efetiva em relação ao estoque capital? Também sim. O governo controla completamente a taxa de investimento? Não. Essa visão fez ela não só usar, como difundir no Brasil o modelo do Calecki. Quando a gente fala em Calecki no Brasil, a gente pensa no modelo do Calecki para as economias avançadas. No México, por exemplo, era mais comum, quando você pensa em Calecki, usar o modelo dele das economias mistas ou planejado. Por exemplo, alguns trabalhos do grande Julio Lopes Gallardo, que foi aluno do, tinha um pouco essa
tentativa de usar o esquema de economia mista do Caillet, que não eram tão interessantes. Mais tarde, até pela convivência com os brasileiros, ele parou de fazer isso. Ele passou a analisar o México com um esquema analítico para a economia capitalista, tiro avançada, porque é só capitalista. Isso é uma grande contribuição à economia do desenvolvimento mundial. Tá? Seja, assim, o único autor que eu sei que claramente tinha isso claro sobre a relevância desse tipo de coisa nas economias do desenvolvimento era o Gaiani, que escreveu isso num relatório em 1962, que só foi publicado agora, depois que ele morreu. Então, não tinha influência nenhuma. Eu sei que na Índia, alguns autores, provavelmente o Baduri, caminharam nessa direção, mas nunca, em lugar nenhum, com essa intensidade, essa clareza, tanto que ela organizou o ensino de economia, da economia teórica, em torno da visão do Caillet, Stein, Galabini, etc., das economias capitalistas e pronto. Isso tinha várias vantagens, porque ela ensinava essa economia política heterodoxa, não a economia do desenvolvimento. Então, por exemplo, a Conceição era radicalmente contra os excessos de viés normativo de muitas análises de economia e desenvolvimento, que misturava como o analista queria que as coisas fossem com como é que elas eram. Por exemplo, qualquer planejador adoraria reduzir o consumo de luxo das elites para abrir espaço para ampliar o investimento público e privado. Mas, como ela mostra com o trabalho com o Serra, o investimento segue a demanda que tenha. Se não tem nenhuma, não cresce. Né? E se tem só do consumo da classe média do rico, é a que vai puxar a economia. Essa clareza, objetividade terrível, apesar de toda a paixão dela, de como é que as coisas realmente são, é uma grande contribuição. A outra, ela também era contra o viés utópico, não no sentido de sonhar com a sociedade melhor, não, no sentido utópico como contrário de científico, como na frase socialismo utópico contra científico. Né? A Conceição detestava essas pessoas, dizia, não, só dá para fazer alguma coisa quando mudar tudo. Fizer a revolução, acabar com o imperialismo, acabar com o que levava a fazer nada. Ela ficava furiosa com esse suposto esquerdismo imobilista das pessoas. Ela queria analisar como era, para ver onde tinha espaço para politicamente lutar e mudar alguma coisa. Isso também não é comum. Se você vê a coisa da economia de desenvolvimento ou da literatura mais crítica, que faz a crítica marxista da economia de desenvolvimento, tipo teoria da dependência, nossa, tem tudo isso que a Conceição não gostava. E, felizmente, isso era uma vacina contra fazer coisas que não fossem relevantes. A Conceição achava que teoria é para usar, para arrumar a cabeça para poder entender as coisas, para fazer alguma coisa. Não era uma especulação sobre a natureza, do valor, sabe? Umas coisas assim que ela tinha, com razão, e as pessoas confundem com ela não gostar de teoria. Não é isso. Sabe? Ela é uma grande teórica. Então, a visão dela, o capitalismo de desenvolvimento, não tinha restrição nem de poupança potencial, nem de poupança forçada. Era uma economia capitalista com as contradições da acumulação capitalista, somadas a ela essa fragilidade externa complicadíssima que ainda CEPAL, no mundo que depois se complicou ainda mais pelo lado financeiro, como diz o Belchovsky já na segunda fase. Né? Agora, então, assim, eu acho que é central as pessoas entenderem isso. A Conceição supera alguma das limitações da análise do próprio Caillet, que não é ruim nem um pouco, né, quando aplicada a países de desenvolvimento. Certo? Isso não é pouca coisa. É muito mais do que as pessoas pensam meramente olhando assim. Porque no Brasil, como todos nós, da geração a partir dos alunos dela, aprendemos economia assim, a gente acha que tudo bem, certo? Agora roda por aí, como eu rodei. Né? Não é assim, não. Você passa horas, eu já passei horas em conferências assim, explicando o que a Conceição diria que é o beabá para grandes pesquisadores lá fora que não tiveram nem acesso a essa coisa do marco histórico cultural, nem essa clareza analítica da Conceição de ver como é que funciona a economia periférica. Certo? Então, nessa linha, tentando ser muito breve aqui, aproveitando que o Belchovsky já falou muita coisa, a questão, por exemplo, da demanda efetiva. Para a Conceição, a demanda efetiva não era um problema, como é para muita gente. Na forma que o Poças e Baltar, no artigo clássico, colocaram, obviamente, sob a influência dela,
a frase que eles usam é isso: a demanda efetiva é uma solução, não é um problema. É o que determina a produção na economia capitalista. Pronto, não é problema nenhum. Não é uma coisa que só é importante quando está faltando, quando tem uma crise. Quando está crescendo muito é porque tem muita demanda efetiva também. Não é a ideia de que demanda efetiva é importante para, sei lá, a gente pensar em política anticíclica. Como assim anticíclica? Ela se preocupar com a questão da tendência do Kalecki. O ciclo também, mas num contexto que a própria tendência é puxada pela demanda. Anos antes da literatura heterodoxa falar em demand-led growth, modelinhos de steady state, né? Porque ela leu o Kalecki mesmo e queria avançar a partir dali, adaptando para as condições periféricas, como disse o Ricardo. Então, nesse contexto, o consultor falou muito dessa questão da realização dinâmica, que, na realidade, tem a ver com o caráter dual do investimento, que o Ricardo falou isso, sobre o ciclo, né? O efeito capacidade versus o efeito demanda. O efeito demanda é muito intenso na hora do boom e depois o efeito capacidade gerando problema. Sempre falou na perspectiva multissetorial, especialmente porque, e como disse o Belchov, ela já estava pensando meio assim no ensaio sobre substituição de importações, porque em uma linha a grande problema da substituição de importações é que não pode ser uma coisa linear de redução do coeficiente geral de importações, ou da elasticidade de renda das importações, porque quando dá certo, a economia cresce mais. Se ela cresce mais, o investimento em capital fixo e até no capital circulante, nos insumos intermediários, vai acelerar. Como esse é o setor, e tem que acelerar para a capacidade de ser construído. Tem que crescer mais que o produto. Mas como esse é o setor que tem maior coeficiente de importação, sempre foi, e ela sabia que isso gera... O sucesso leva a um novo problema em outro setor, em outra área. O sucesso em substituir um tipo de bem de consumo vira um problemão. Quando dá certo, o mercado desse bem de consumo explode e os bens de capital necessários para produzir esses bens de consumo começam a bombar. Então, o efeito de cada rodada de substituição de importações é como um choque estrutural que tem um elemento de mudança setorial e tem um elemento como se fosse um choque autônomo na demanda, na verdade, se ocupa uma demanda que já tem internamente, e tem o problema da balança de pagamento. E ela tinha tudo isso na cabeça. Ela nunca fez um modelo completo disso, mas olha as pesquisas que ela mandou fazer. Olha o modelo que o Bolsa fez. Olha as pesquisas que a gente faz até hoje. O Fábio Freitas faz na UFRJ, com a Esther, com o pessoal da indústria, insumo produto. Você acha que isso vem da onde, gente? Isso não cai do céu, só tem aqui. E na Unicamp também, né? Na economia industrial, o Fernando Sachs. Vem da onde isso? Sabe? Olha os textos que eles recomendam, os que não são dela. Ninguém fala para fazer o que a gente faz. A nossa prática de pesquisa na Unicamp, na UFRJ, na área estrutural, vem da Conceição. Ponto. Né? Não vem de outras coisas. Dela berrando, faz assim, não faz isso é perder tempo, não usa essa medida, não faz essa bobagem. Ela também foi pioneira na discussão, que hoje em dia as pessoas associam muito ao meu nome, do papel importante na demanda, principalmente pensando mais na questão da sustentação do investimento em um prazo mais longo, não na instabilidade de curto prazo, dos gastos autônomos que não criam capacidade, seja o consumo financiado a crédito, seja o consumo das elites monetizando sua riqueza, seja o gasto público, incluindo o estado de bem-estar, que é um dos motivos pelo qual a instabilidade que a Constituição fala é que não tinha um welfare state aqui, uma coisa de gasto público que não fosse cíclica, que segurasse a tendência da demanda e minimizasse essas flutuações. Hoje em dia querem que não tenha de novo, mas isso é outra história. E, então, isso também vem dela, das considerações dela do problema da Rosa Luxemburgo, no artigo dela no livro da distribuição de renda do Tulipan Tinelli, e da influência de discussões, não do modelo, que ela não usava, felizmente, da John Robson, mas de discussões sobre o capitalismo moderno da John Robson, inclusive a importância dos gastos militares nos Estados Unidos, etc. E outro elemento importante é a clareza que o problema, se o problema não é poupança de recursos reais, dos problemas de funding, e a importância que ela que tem a ver com descasamento de prazo de financiamento e não quantidade de financiamento. E a importância que ela dava aos investimentos autônomos em tecnologia, que, como o Kalecki, ela tinha, digamos, era mais otimista do que
outras pessoas sobre a capacidade disso puxar a economia. E isso influenciou muito as propostas que foram implementadas, inclusive até nos governos mais recentes, antes dos golpes. Então, assim, do lado de preço e quantidade, só para tentar completar aqui, além da clareza sobre a questão de inflação de custo e demanda, que é central, para as pessoas não se confundirem, ela introduziu a questão da organização industrial heterodoxa, o Steindl, o Siluzabini, a discussão do Hicks sobre preços fixos e flexíveis, a importância do câmbio, juros nos preços de oferta. E também uma coisa que até hoje está muito mal trabalhada, que era a limitação da contribuição grande do pessoal da PUC e também, especialmente do Roberto Frankel, da Argentina, que era... assim, o problema foi levantado pelo Roberto Frankel e ela, em 79, que era o problema das margens nominais. A maior parte dos modelos de inflação de custos já determinavam o markup real ex ante, assim, que a Conceição sabia que era difícil a gente avançar isso, mas dizia, tem que resolver esse problema, isso não pode ficar assim, isso está muito irrealista, a distribuição não cai do céu, é uma coisa mais complicada e depende de variáveis monetárias, cambiais e financeiras. Então, é isso aí que tem no artigo que a Conceição, essa chamada para esse problema que tem nesse artigo de 86, que o Belchov mencionou aí, que é uma coisa que levanta problemas, mas que resolve, mas é um problema sério até hoje. Na discussão também distributiva, as pessoas não falam muito da Conceição. Mas, novamente, a tese do Paulo Renato de Souza, que depois, infelizmente, como tantos outros, foi para o outro lado da força, mas acontece. A tese do Paulo Renato de Souza é uma espécie de resumo da visão da Conceição sobre o mercado de trabalho. E influenciou ela também, obviamente, a tese do Carlos Medeiros, evidente, que também foi orientado por ela nessa área. Como a tese do Medeiros e a do Paulo Renato, assim como a do Baltar, tem muitos elementos dela. Tá? Tem a ideia da teoria dos dois limites do salário, que é assim, ok, cuidado com coisa de salário de subsistência, mesmo para países desenvolvidos, porque até tem um mínimo abaixo do qual o salário não cai, mas no mundo real tem sindicato, tem isso, tem aquilo, a economia urbana, a barganha afeta, então o salário sempre está entre dois limites, o salário barganhado e um mínimo que vai mudando com o tempo, às vezes ficando meio parado, como no caso do Brasil, ou subindo gradualmente, normalmente, que depende desses hábitos de consumo, desses padrões mínimos considerados de decência, do tipo de pagamento do estado de bem-estar, da política de salário mínimo, que vão definindo como abaixo disso não dá. Essa visão a Constituição tinha. E, além disso, ela tinha uma crítica muito boa ao Lewis. A ideia de que, não um livro, mas um modelo simplesinho do Lewis, que a produtividade na produção, no alto consumo de mandioca, pudesse determinar o salário em São Paulo. Ela não tinha nada contra o modelo, mas isso não se aplicava na sociedade que está se industrializando como o Brasil. Isso não tem muito lugar. Finalmente, ela também introduziu a literatura de mercados internos e externos, e, como disse o Belchovsky, entrou em tudo quanto é controvérsia aí, que, como já está passando o tempo, eu não vou entrar aqui. Então, eu só queria, para terminar, chamar a atenção para isso, que a Conceição, voltando, introduziu o instrumental analítico e formulou as questões que pautaram quase toda a discussão de economia heterodoxa no Brasil a partir dos anos 70. Sua influência e contribuição é muito maior do que o muito que se aprende nos seus escritos, está espalhada nas teses e artigos de vários discípulos seus, seja os que se dizem seguidores, seja os meio rebeldezinhos, que nem eu, que discorda disso, discorda daquilo, seja também dos seus principais e melhores críticos. Obrigado, professora. Eu queria, complementando aqui o que o Franklin está dizendo, que essa rebeldia da Conceição, a última coisa que ela escreveu na vida, quer dizer, que ela escreveu na vida, não que ela não morreu, mas agora está pouco provável, ela está... saiu na revista Inteligência e ela faz uma comparação entre o debate na sua época e o debate com os rapazes do atual governo. Aí que ela diz, ela dá uma cutucada dizendo que é de péssima qualidade, mas ela propõe, que deu um debate enorme dentro dos meios heterodoxos da economia e da esquerda, uma nova PEC em relação à lei do teto.
retirando os investimentos das despesas sujeitas à restrição. Sem essa fresta, não há possibilidade de realização dos gastos, que sejam conclamadas as classes trabalhadoras, produtivas e políticas, os militares, a técnico-burocracia responsável e as organizações da sociedade civil para discutir. Da minha parte, empenharei todas as minhas forças. Sou uma velha que não desiste e vai lutar por um Brasil melhor, até o último dos seus dias. O pacto pelo investimento e o emprego é um suspiro, mas capaz de impedir que o paciente agonize. É um acordo mais simples se houver responsabilidade e civismo das partes para levar a proposta à frente. Claro que isso foi escrito em 19, antes da pandemia. Bom, tem algumas perguntas que talvez valha a pena colocar, perguntas rápidas, tá? O Mauro pergunta sobre a formação matemática. A formação matemática dela foi relevante na carreira como economista? Isso para o Det? Eu acho que foi interessante porque foi ela que abriu as portas para ela descobrir a economia. Mas ela diz claramente, nos seus depoimentos, que eu colecionei ao longo de 22 anos de vizinhança, que a matemática, ela aprendeu o humanismo com os matemáticos e aprendeu a não ter medo dos números. Isso é verdade. O livro que ela citava fazia muito sucesso aqui no Brasil, né? As pessoas compravam, do Coraça, né? Coraça. Eu mesmo comprei o livro. O Fábio Freitas pergunta sobre a retomada da hegemonia americana. Não sei se alguém pode falar sobre a tese da retomada. Bom, eu podia, porque, afinal de contas, né, eu participei dos livros vermelhos todos, do seminário na casa dela, que levaram ao desenvolvimento dessa tese, que é relativamente antiga. Na realidade, isso vem de um artigo da Conceição, ainda em 86, eu acho, no Reagan, onde a heterodoxia, e muita gente da esquerda, numa época, acreditava em coisas que hoje são impensáveis, que o Japão ia ser a nova potência hegemônica. É difícil falar isso sério hoje, mas todo mundo, menos ela, levava isso a sério nos anos 80. Isso é uma coisa também que as pessoas esquecem, as modas passam. O quanto a Conceição nos evitou de entrar em bobagem, porque ela berrava, isso não faz sentido, imagina, Japão. Porque ela chegou a escrever esse ensaio por causa disso, porque ela, novamente, na linha dela de não confundir o que a gente quer que aconteça com o que acontece, ela dizia, olha só, né? Uma coisa, como diz o Medeiros, uma coisa é a sua torcida, outra coisa é a tua análise. Né? O imperialismo americano não está mal, eles estão no contra-ataque, e isso tem muitas implicações. O Japão é completamente dependente deles. Na hora que começar a encher a paciência, acaba com eles. O Hernani sempre conta essa história muito bem. O Hernani está empolgado com o Japão, porque ela fez tese, mestrado, doutorado no Japão, e a Constituição falou, não sei não. E claramente o Japão, hoje em dia, ninguém dá bom. E aí o que aconteceu, essa tese pioneira na época, ficou tão importante, que aí, exatamente nesse período aí, meados dos anos 90, mas juntou com Fiore, a discussão do Consenso de Washington, né, o liberalismo, surgiu a ideia dos tais livros vermelhos a partir da retomada deste ensaio. Então, de fato, isso foi muito importante e levou a desenvolvimentos, inclusive, por exemplo, Fiore meio que me forçou a inventar uma nova tese que havia um novo padrão monetário, padrão dólar flexível, e as discussões com a Conceição sobre esse tema são absolutamente memoráveis. Quem tiver interesse nisso, podia olhar no YouTube, tem um seminário na UFRJ com os autores, e eu também, que não fui exatamente o autor desse livro, comemorando os 20 anos do livro Poder e Dinheiro. Acho que é fácil bota aí, Poder e Dinheiro, 20 anos no YouTube, que aparece a galera falando. A Conceição, infelizmente, não está, mas os outros estão. Acho que é um ponto muito importante. O André Nassif fez uma pergunta dirigida ao Ricardo sobre a questão do self-filtrado. O self-filtrado sugere que a distribuição de renda era uma restrição ao crescimento
no curto prazo, no médio prazo. Ele pergunta como é que seria no longo prazo. Essa ideia. Os entraves decorrentes da concentração de renda são vistos sob perspectiva de muito longo prazo. Gostaria de perguntar ao Bruxo se, no fundo, o Furtado não teria razão quando os entraves decorrentes... que, na verdade, a discussão da concentração foi a Conceição meio que ganhou essa discussão no curto prazo, né? E ele pergunta, e no longo prazo? O Furtado teria razão que a distribuição, o modelo dual, né, aquela distribuição, não é nem modelo dual, a péssima distribuição seria um entrave no longo prazo? Obrigado, André, pela pergunta. Ela é ótima. Ela envolve... Tem que discutir muitas coisas para responder, né? Eu acho que ficou bom naquele período, com a reação da Conceição, foi a ideia de que era possível crescer de diferentes formas. Não apenas desconcentrando a renda por um suposto problema de tendência decrescente da taxa de lucro, que nunca se demonstrou, né? No longo prazo, que assim é. E, nesse sentido, no longo prazo, acho que o Furtado não estava correto, né? E a outra discussão boa é por que parou de crescer. Parou de crescer em 1980 em diante por um problema distributivo, né? Então, eu acho que essa é uma boa discussão, né? De quais são as modalidades de crescimento possíveis no capitalismo. A China cresce sem parar, concentrando renda, certo? A Índia também. Então, acho que ficou bonito naquele período foi a ideia de que existem diferentes possibilidades de crescimento, né? Com concentração, com desconcentração. Isso aqui ficou assim, a riqueza. Aliás, a Conceição diz que a crítica ao estagnacionismo, ao modelo do Furtado, não foi ela que fez, porque ela não critica os mestres. Isso é coisa do Serra. Isso é coisa do Serra. Mas, de fato, ela não concordava com essa visão, que eu acho que a visão do Furtado, na verdade, tinha uma percepção de curto, médio e longo prazo mesmo. Essa era a visão. Mas, enfim, é uma ótima discussão, André. Obrigado por trazer ela à tona. Joaquim, posso complementar? Deixa só uma coisinha simples, que é o seguinte, eu acho que a grande questão que eu falei até exemplifica meu ponto central. O que a Conceição, no esquema analítico básico dela, que a Liquiano mostra, é que não há nenhuma relação necessária entre o lado da distribuição e preço e o lado da acumulação e quantidade. Necessária, unívoca, que é sempre a mesma. Então, é por isso que diferentes configurações são possíveis. Infelizmente, a própria literatura neo-Kalekiana, ao contrário do Kaleck, que sempre tem essa visão dessa independência entre essas relações distributivas, independência relativa, claro que um afeta o outro, mas não tem um mecanismo de ajuste, não tem uma única lógica. Curiosamente, hoje em dia, os modelos neo-Kalekianos vivem buscando se a economia é wage-led, é profit-led, exatamente o que a Conceição diria. Cara, às vezes é uma coisa, às vezes outra. Não, para com isso, não é por aí. Examine as relações entre a estrutura de oferta e distribuição de demanda de produção de acordo com as condições históricas específicas. Acho que isso é uma área onde houve regresso técnico em relação ao próprio Kaleck e a ela. Pessoal, eu estou encerrando, a gente vai encerrar nosso encontro. Eu acho que foi um privilégio ter vocês aqui, poder discutir e perceber quão vivo ainda é o pensamento, né, da Conceição, que vai ficar vivo durante muito tempo. E eu acho que ela realmente ela foi uma guerreira e certamente Suassuna, ela se aplica inteiramente ao que o Suassuna dizia, que ela sempre vai duvidar, né? E é isso que faz com que o pensamento cresça. Porque a Conceição viveu uma experiência excepcional
de ser uma mulher no domínio reservado aos homens, que é a política e a economia. Foi Como ela sempre dizia, ela viveu todas as crises do século XX. Ela é uma mulher do século XX, dominada pela esperança e pela justiça e liberdade. É essa. Bom, gente, eu realmente não podia agradecer mais vocês, mas foi maravilhosa a banca, foi um grupo, esse colóquio foi maravilhoso e eu acho que foi muito proveitoso. Ildete, obrigado por você vir, obrigado, Franklin, obrigado, Wilczowski, e vamos ver se a gente se vê mais vezes, tá? Um abração para todos. Nós é que agradecemos. E nós agradecemos a geração... Obrigado, professora. E as mulheres agradecem. Muito obrigado aí vocês, né? A Ampec agradece aí pela contribuição aí, que foi realmente um painel muito bom e extremamente relevante.